pessoal, estamos aqui retornando, continuando a nossa apresentação, nossa disciplina de introdução ao direito penal. E aí nós estamos falando na perspectiva, né, do entendimento da forma de classificação doutrinária, né, das infrações penais. Então a gente já apresentou algumas classificações, aí vamos estar continuando a essa perspectiva, tá bom? Então é extremamente importante, né, a gente ter essa observação, esse entendimento, para que a gente possa, né, estar atento. Estou gostando bastante, Theo, eu concordo com você. A gente fica, né, com a curiosidade, querendo estar conhecendo ainda mais, né, mas a gente vai ter toda a oportunidade e com toda certeza a gente vai entregar com qualidade, tá bom? Tudo aquilo que vocês esperam. Aqui, pessoal, dentro do curso Técnico de Serviço Jurídico, vocês saem com uma preparação extremamente importante para o mercado de trabalho, né? São novas oportunidades inseridas dentro dessas transformações sociais, né? Dessas transformações que a sociedade está vivenciando, mas não se limitem à perspectiva só do curso técnico. Busquem alcançar novos sonhos, né, novos aspectos para a vida de vocês, fazer um curso superior, ir atrás do curso de direito, ser juiz, né, policial, trabalhar como advogado, enfim, tem uma riqueza de possibilidades, né, que vocês podem estar se inserindo, né, inclusive como professores também, dentro dos cursos técnicos, né, então a gente está aqui e hoje a gente já esteve do lado de lá, né, que são o lado que vocês, acompanhados pelos professores mediadores, né, que são nossos grandes companheiros aqui. A gente está aqui a todo momento, né, acompanhando vocês, e eles também estão aí atentos, né, à participação de vocês. A gente vai cumprimentar aqui rapidamente os demais polos, né, que a gente ainda não comentou, antes de continuar a nossa explanação. O que é que a gente ainda tem aqui de polos, né, ao longo do nosso Piauí maravilhoso, né? A gente tem o polo de Alvorada do Gurgueia, Bocaina, né, Brasileira do Piauí, Campo Largo, Colônia do Gurgueia, Gilboés, né? Então tem vários outros polos aí, Barras, Alto Longar. Então a gente fica muito feliz, né, de estar chegando na vida, né, e impactando de forma positiva no processo formativo de vocês, tá bom? Então contem comigo para que a gente possa, né, estar aí acompanhando a cada passo desse conteúdo de hoje, que é a classificação doutrinária das infrações penais, tá bom? Então vamos aqui, pessoal. Crime de mera conduta, né? A gente apresentou antes do intervalo a perspectiva, né, do crime material e do crime formal. E agora a gente tem aqui o crime de mera conduta, ou de simples iniciativa, como a própria denominação diz, né, não prevê qualquer produção naturalística do resultado no tipo penal. Narra tão somente, pessoal, o comportamento que se quer proibir ou impor, não fazendo menção ao resultado material, né, e tampouco exigindo a sua produção. É exemplo do que ocorre, né, na violação de domicílio. Então, essa particularidade do crime de mera conduta não nos permite, né, concluir que nele não existe, né, qualquer resultado. O resultado, pessoal, que se exige para a diferenciação, né, entre o crime material, formal e de mera conduta vai ser tão somente, né, o questão do caso naturalístico, aquele que causa, né, uma modificação perceptível no mundo exterior, tá bom? Então a gente tem aqui a perspectiva agora da classificação de crime comum, crime próprio e crime de mão própria. A gente vai apresentar cada uma delas nesse processo. Crime comum é aquele que pode ser praticado, né, por qualquer pessoa, não vai exigir um tipo penal nenhuma qualidade especial, né, para que se possa apontar o sujeito ativo. Então, a qualidade de comum, né, também poderá, pessoal, ser considerada, levando-se em consideração, né, o sujeito passivo. Então, isso quer dizer que pode ocorrer em algumas situações que o crime, por exemplo, né, ele seja comum em relação ao sujeito ativo, né, e não seja em relação ao sujeito passivo, em que a qualidade especial, né, ela é exigida pelo tipo. Então, como regra geral, pessoal, o delito de lesões corporais, né, ele está moldado-se, né, ao conceito de crime comum, tanto no que diz respeito ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Então, qualquer pessoa ela pode praticar o delito tipificado, né, no artigo 129 caput do Código Penal, que é o crime de lesão corporal, bem como, né, figurar como seu sujeito passivo, o ofendido, a vítima, né, sofrendo assim com a conduta, né, levado a efeito, né, pelo agente. Então, aqui a gente tem, né,
essa perspectiva nesse entendimento, tá bom? Deixar um abraço aí à professora Virgínia Salles, né, na cidade de Porto. Um grande abraço, professora. Uma satisfação estar aí com você, aqui nos acompanhando, né, e direcionando esse processo de ensino, tá bom? Vamos continuar aqui, pessoal. Entretanto, pessoal, o exemplo de que ocorre com a modalidade qualificada, né, prevista no inciso 5, parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, isso dentro, pessoal, do entendimento da lesão corporal, somente a gestante, né, ela pode figurar como sujeito passivo do delito em questão, uma vez que só pode ser vítima, né, de lesão corporal qualificada pelo resultado do aborto a mulher grávida. Então, nesse artigo 129, inciso 5, parágrafo 2º, vai estar tratando, né, da gestante e especificamente, né, nesse processo gerando o resultado do aborto, né, dela que está grávida. Nesse caso, a lesão corporal qualificada pelo resultado morte, ele poderia ser considerado, né, um crime comum quanto ao sujeito ativo e próprio, como a gente vai ver a seguir, né, a respeito do sujeito passivo. Então, a gente tem aqui agora o crime próprio, que é aquele, pessoal, cujo tipo penal exige, né, uma qualidade ou condição especial dos sujeitos ativos ou passivos. Um exemplo, que ocorre no delito, né, de infanticídio, que está no artigo 123 do Código Penal. Professor, que crime é esse? A gente coloca aqui no slide seguinte essa percepção. Então, a lei penal, pessoal, ela indica, né, o sujeito ativo, no caso, a mãe, que atua influenciada, né, no estado puerperal. Pessoal, esse estado puerperal é o estado em que a mulher ela acabou de ter neném, e aí ela tem a depressão, tem várias outras questões que vão impactar, né, e aí ela vai cometer essa ação contra o seu próprio filho. Então, dentro do sujeito passivo aí nessa relação, né, de crime próprio seria o seu próprio filho. E aí se configura, né, essa relação do crime próprio. A própria mãe comete o crime de infanticídio nesse estado puerperal, tá certo? E aí a gente tem aqui o crime de mão própria. E aí, como sugere a própria denominação, né, aquele em que a execução ela é intransferível, né, ela é indelegável, devendo ser levado a efeito, né, pelo próprio agente, com todas as próprias mãos, né, para determinados, para a gente entender, né, literalmente o seu significado. Então, vão ser infrações penais, pessoal, consideradas personalíssimas, né, em que somente determinada pessoa e mais ninguém pode praticá-lo. De regra, nos crimes de mão própria, né, não vai se permitir o raciocínio da autoria mediante de autoria imediata, né, diferente do que ocorre com os crimes próprios, em que, embora o sujeito ativo, por exemplo, né, ele deva gozar das qualidades, né, ou condições exigidas pelo tipo, permite-se o raciocínio, né, da autoria imediata, e aí quando se vale, né, da interposta pessoa, né, para fins de execução dessa figura típica. Então a gente consegue ter, né, essa visualização do crime de mão própria, né, com essa perspectiva, que a execução, né, ela é intransferível, ela vai ser indelegada e devendo, né, ser levado a efeito pelo próprio agente com as próprias mãos, né, dando direcionamento a esse tipo de crime, tá bom? O que é que a gente ainda tem aqui, pessoal, na nossa perspectiva de conteúdo? Imagine-se a hipótese da mãe, né, que logo após o parto, sob influência do estado puerperal, querendo causar a morte do seu próprio filho, ela coloca, né, determinada quantidade de veneno em uma chuquinha e em seguida ela convence, né, pede uma enfermeira que ofereça o seu filho, argumentando, né, que havia acabado de retirar o leite do seu peito e que naquele momento não se encontrava, né, em condições de ela própria amamentá-lo. Então, a enfermeira, acreditando, né, que o conteúdo daquela mamadeira fosse realmente o leite materno, oferece, né, ao recém-nascido que depois de ingeri-lo, morre, né, em virtude de efeitos do veneno. Então, neste caso, pessoal, em perguntas, o infanticídio é um crime próprio ou de mão própria? E a gente tem aqui a nossa resposta. Então, o infanticídio ele encontra-se, né, no rol daqueles considerados crimes próprios, uma vez, né, que, conforme demonstrado no exemplo anterior, é perfeitamente possível a delegação de sua execução, podendo se cogitar, né, da chamada autoria imediata. E aí a gente tem aqui exemplos, pessoal, de crimes de mão própria, né, o falso testemunho, a prevaricação, a deserção, né, que está dentro do Código Penal Militar. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, do que tem
dos crimes hediondos, né? Então, os crimes hediondos, pessoal, a gente tem dentro do nosso artigo 5º, né, inciso 43 da Constituição Federal, que vai dizer, né, considera-se crimes inafiançáveis, suscetível de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, né, e de drogas afins, o terrorismo e os demais crimes hediondos. Então, na perspectiva da nossa disciplina, pessoal, a gente vai trazer aqui um rol, né? A gente não vai necessariamente ler todas as possibilidades, mas a gente quer que vocês, depois com calma, percebam, né, que existe uma lista gigante dentro da lei de crimes hediondos, traçando, né, todas as possibilidades direcionadas, né, aos crimes hediondos, tá bom? Então, é extremamente importante depois vocês pegarem o material para que vocês possam, né, ter essa visualização desse olhar. E aí, antes de avançar aqui, eu vou deixar um abraço. Ana Luísa pediu para mandar um grande abraço aí à mediadora Ivone, né, que com toda certeza em Matias Olímpio cuida muito bem desses alunos, né? A gente sempre tem o olhar dos nossos alunos, né, como filhos, né? A gente direciona eles, a gente quer o melhor para que vocês possam avançar, né, e possam crescer ao longo da vida de vocês. Então, com toda certeza, a professora mediadora Ivone aí está dando esse apoio, esse suporte, né, acreditando nesse processo formativo, né? Então, a educação ela nos inspira a transformar vidas e a gente fica muito feliz de ter essa parceria e esse apoio de vocês, tá bom? Então, vamos aqui agora, pessoal, mostrar para vocês a questão dos crimes hediondos, que a gente vai ter a lei de crimes hediondos, né? A gente vai ter atualizações, perspectivas extremamente importantes, né, para que a gente venha agregar e conhecer, né, cada uma dessas etapas, tá bom? Então, vamos aqui comigo, segue aqui nos slides, tá bom? Aproximadamente, pessoal, 2 anos depois da Constituição Federal de 88, veio se regulamentar, né, a Lei 8.072, em 1990, que traz, né, as respectivas disposições sobre o crime hediondo. E aí, no artigo 1º dessa lei, pessoal, que também teve uma modificação agora em 2019, né, através da Lei 13.964, ela alterou o artigo 1º, e aí a gente traz aqui o direcionamento, né, do que vem a ser os crimes hediondos, né, consumados ou tentados. Então, artigo 1º, vamos fazer a leitura aqui do artigo principalmente. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados, né, no Decreto-Lei 2.848 de 90, consumados ou tentados. E aí vai ter um rol, pessoal, de incisos, né, que vão apresentar as possibilidades. Então, a gente tem um homicídio, quando praticado em atividade típica, né, de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Então, a gente percebe aqui, pessoal, que o crime de homicídio está capitulado no artigo 121, matar alguém. Ele é um crime, né, normal, sem ser hediondo. Mas, para ele ser considerado hediondo, a gente vai ter, né, quando ele é praticado em atividade de grupo de extermínio, né? Então, vai ter essa configuração e por isso que se torna um crime hediondo, tá bom? A gente vai ter as outras observações que a gente vai perceber algo a mais, além do que a lei, né, se fosse fora da questão da visualização do crime hediondo, poderia agir. Então, a gente tem o inciso 1A, também é um inciso novo, né, que traz lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida, né, de morte, quando praticados contra, né, a autoridade ou agente que estão descritos, né, no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Então, contra integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, né, no exercício de sua função, em decorrência dela, ou também, pessoal, outra coisa aqui interessante, né, não só contra eles, mas contra o seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Então, quem cometer esse crime contra a autoridade ou agente público, né, que está descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal de 88, e contra os demais, né, que a gente trouxe aqui dentro do sistema prisional e da Força de Segurança Pública, e também contra, né, os seus parentes, contra o cônjuge, companheiro e parentes até o 3º grau, vai ser considerado um crime hediondo, tá? E a gente tem aqui a perspectiva do roubo. E aí a gente vai ter várias possibilidades. Circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, como também circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito,
tem também, pessoal, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, né, ou morte. E a gente tem aqui, pessoal, veio para cá, mas é para estar embaixo, a extorsão qualificada pela restrição, né, da liberdade da vítima, ocorrência da lesão corporal ou morte. Então a gente vai sempre perceber, pessoal, que para ser configurado esses crimes que estão lá na legislação especial do Código Penal, sendo considerada hedionda, ela vai ter um que a mais que vai direcionar e aí vai se configurar como crime hediondo. A gente tem aqui extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Então depois, pessoal, tem uma curiosidade de ler, ó, artigo 159, caput, parágrafo 1º, 2º e 3º. Questão do estupro, né? Estupro de vulnerável. Professor, quando é que acontece estupro de vulnerável? A gente vai até se aprofundar depois. Mas estupro de vulnerável, pessoal, é aquele praticado contra o menor de 14 anos. Então, a gente tem que ter essa atenção, né, quanto a essa possibilidade, porque é considerado estupro de vulnerável, é algo novo, né, considerado a legislação penal, e às vezes as pessoas não têm muito essa atenção, né. Então, a gente tem que ter senso da nossa responsabilidade. A gente tem a questão da epidemia, né, com resultado morte, a falsificação, corrupção, adulteração, né, e alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, favorecimento, pessoal, da prostituição ou de outra forma de exploração sexual, né? Olha aqui, de crianças, né, adolescentes ou de vulnerável, e também o furto, né, qualificado pelo emprego de explosivo, né, ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então aqui a gente tem um rol, né, extremamente gigante, considerado crimes hediondos. Parágrafo único, pessoal. Considera-se também hediondos, né, tentados ou consumados. Crime de genocídio, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, o crime de comércio ilegal de arma de fogo, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, o crime de organização criminosa, né, direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. E aí aqui, pessoal, a gente traz uns destaques. Aqui a gente só quer, pessoal, que não é necessário vocês decorar, só que vocês entendam que tem essa classificação de crimes hediondos, que existe esse rol, para que vocês fiquem orientados a buscar. Naturalmente, pessoal, quando vocês estiverem estudando, né, estiverem se familiarizando com o conteúdo, vocês vão conseguir identificar com muita tranquilidade cada situação dessa. Quando é que o crime de homicídio vai ser considerado crime hediondo? Então vai ter o rol taxativo lá na lei, que tem como se direcionar. A gente também destaca aqui, pessoal, as possibilidades, né, com a edição da Lei 13.964 de 2019, em que ela modificou o artigo 112 da LEP, né, sobre a questão de progressão de regime nos crimes hediondos. E aí vai ter as suas possibilidades, né, como está aí dentro dos incisos 5, inciso 6, né, quanto a essa questão da progressão de regime. A gente não vai ficar muito preso a isso, tendo em vista que não é a nossa idealização da nossa aula, mas para que fique exemplificado, né, vocês possam ler com calma, quando vocês estiverem estudando, processo penal é uma parte que ainda vai acontecer, né, no momento em outro módulo do curso, e vocês vão ter essa visualização com mais tranquilidade, tá bom? Mas que também, com essa nova lei, né, a gente traz essa curiosidade, em 2019, teve essa alteração, né, que veio auxiliar nesse processo, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Aqui ainda continua na questão da progressão de regimes, e aí aqui diz, né, que a Lei 13.285, de 2016, ela acrescentou, né, o artigo 394-A ao Código de Processo Penal, né, então é um conteúdo que a gente vai ver em outra disciplina, que vai dizer respeito, pessoal, aos crimes hediondos, determinou a prioridade, né, de tramitação em todas as instâncias dos processos que tenham por finalidade, né, a apuração de sua prática. Então, deu mais celeridade, né, nessa perspectiva. E aí a gente traz aqui, pessoal, 2 itenzinhos do que a gente contextualizou até aqui para que vocês possam praticar. Mas aí eu vou dar um minutinho para que vocês possam responder, olhem com calma, para ver se vocês estão conseguindo agregar e perceber o que a gente trouxe de conteúdo até aqui, tá bom?
Pronto, pessoal. Então vamos visualizar aqui essa observação, né? Se está certo ou está errado. O pessoal de Alto Longar já participou aí. Campo Largo também falou com a gente aí. Conversar aí com o pessoal de Porto. A professora Virgínia, né, Salles, na cidade de Porto, aí também que está conduzindo os seus alunos. A gente fica muito satisfeito, professora Virgínia, aí de ter alunos que participam ativamente, né? O Theo é um nome marcante aqui para a gente. Então vamos verificar esses itens, tá? Então, item 1, pessoal. O crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Até aqui tudo perfeito, né? Já o crime tentado é quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias, né, à vontade do agente. Então esse item aqui está correto. Vamos aqui ao item 2. Crime formal é aquele cuja consumação depende, né, da produção naturalística de determinado resultado previsto expressamente pelo tipo penal. Esse item aqui, pessoal, está errado, que é o conceito de crime material, tá certo? Então aqui a gente consegue, né, às vezes um pouquinho de falta de atenção, a gente erra um pouquinho esses direcionamentos. Aqui, pessoal, a gente vai trazer de forma muito rápida a classificação, né, dos crimes militares próprios e crimes militares impróprios. O que é que isso quer dizer para vocês? Os crimes militares próprios, pessoal, são aqueles que vão estar previstos na legislação castrense. Que legislação é essa, professor? É o Código Penal Militar. E aí ela pode ser dividida, pessoal, em crimes militares próprios e impróprios. Então, os crimes militares próprios é quando, pessoal, tem um crime e que só encontra no Código Penal Militar. Então, não vai ter nenhuma previsão, por exemplo, dentro do Código Penal ou da legislação penal extravagante, né, de outras leis que venham nos auxiliar. E aí a gente tem um exemplo aí do artigo 203 do Código Penal que prevê o delito, né, de dormir em serviço, né, e aí vai gerenciar algo, né, como um crime militar próprio. Só vai ter dentro do Código Penal Militar esse direcionamento de crime, né, em que dormir o militar quando em serviço, né, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situações, né, equivalentes, não sendo oficial em serviço de sentinela, né, vigia, plantão a máquinas, ao leme, enfim, várias outras possibilidades, e aí vai ter a pena de detenção, né, de 3 meses a 1 ano. E aí esse crime, pessoal, ele é crime militar próprio, né, porque só vai ter no Código Penal Militar. E a gente vai passar aqui para o slide seguinte, em que diz o seguinte: o crime militar impróprio é aquele que tem, né, a previsão dentro do Código Penal, mas que também vai ter lá no Código Penal e em leis especiais, se for a situação. Exemplos de crimes militares próprios, pessoal. A gente tem o furto, né, o roubo, a lesão corporal, o homicídio, né, então vão estar gerenciados, né, de estar tanto lá no Código Penal Militar, como também, né, a gente já sabe que está no nosso Código Penal Comum, que é o nosso do civil, né, do cidadão, e também possíveis, dependendo do tipo de crime, né, em leis especiais. Aí a gente traz aqui, pessoal, agora a percepção de crimes qualificados, né, pelo resultado, que é os crimes pré-dolosos ou pré-intencionais. Então, o artigo 19 do Código Penal, ele regula, né, a matéria no que diz respeito aos crimes qualificados pelo resultado. Então, pelo resultado, que agrava especialmente a pena, só responde o agente, né, que houver causado, ao menos culposamente. Dentro dessa perspectiva, pessoal, dentro de crimes qualificados pelo resultado, atualmente, né, esse crime qualificado pelo resultado ocorre quando o agente atua com dolo, né, na conduta e dolo quanto ao resultado qualificador, ou dolo na conduta e culpa, né, no que diz respeito a esse resultado qualificador. E aí todo, pessoal, crime pré-doloso é um crime qualificado pelo resultado, mas nem sempre o contrário vai ser, porque o crime qualificado pelo resultado é o gênero em que a gente vai ter, né, as suas espécies, seja dolo e dolo ou dolo e culpa, né, conforme a respectiva situação de cada crime. Exemplos de crime qualificado pelo resultado. A gente tem a lesão corporal qualificada pela perda ou a inutilização do membro, né, sentido ou função. O membro seria um braço, uma perna, né? E aí, nesses casos, pessoal, o agente ele dirige a sua conduta a, conscientemente, né, fazer com que a vítima sofra esse tipo de lesão gravíssima.
o resultado seria a perda ou a inutilização desse membro, sentido ou função, é que faz com que seja agravada a pena, né, cominada ao agente. Então a gente vê assim, pessoal, o crime qualificado pelo resultado, né, a pessoa sofre uma lesão corporal gravíssima, né, ela perde um membro, algo que vai passar a vida toda, né, com essa lesão, essa ausência. Aí um exemplo de crime pré-doloso, pessoal, seria a lesão corporal qualificada pelo resultado do aborto. Então, para que esse resultado qualificador ele possa ser imputado ao agente, né, é preciso que ele não o tenha, né, querido diretamente, nem assumido o risco, né, de produzi-lo, pois, caso contrário, né, pode responder pelo crime de aborto e não pela lesão corporal gravíssima. E aí, em segundo lugar, pessoal, a gente faz necessário, né, que a gravidez da vítima também ingresse na esfera, né, de conhecimento do agente. Então, ele tem que ter conhecimento que essa mulher está grávida. Então, ele deve estar sabendo obrigatoriamente que a vítima estava grávida, né, para que, agindo com dolo, venha se causar lesão e o resultado qualificador aborto, né, possa lhe ser atribuído. Então, é preciso que o agente, né, ele conheça a gravidez para que lhe seja imputada, né, a lesão corporal qualificada pelo resultado aborto, em que, caso contrário, né, vai responder apenas pela lesão que intencionava, né, acometer, excluindo assim o resultado qualificador. E aí, se não fosse assim, pessoal, a gente seria responsabilizado objetivamente, né, pelo resultado. E aí a gente tem aqui agora, pessoal, dentro das classificações, né, o crime continuado. Você disse, eita, professor, se eu trouxe esse tanto de classificação, é obrigado eu aprender tudo. Na verdade, pessoal, não pense em decorar, mas na vivência da leitura, na responder questões, vocês vão acabar com a habitualidade, né, quem ficar realmente além do curso técnico em serviços jurídicos, né, buscar o curso de direito, vivenciar essa vida jurídica, isso vai ser muito tranquilo, faz parte do processo, né, essa linguagem jurídica. Então, não vai ter nenhuma dificuldade ao longo desse processo, tá bom? Então, o artigo 71 do Código Penal define a hipótese de crime continuado. Então, quando o agente, pessoal, mediante mais de uma ação ou omissão, ele pratica, né, duas ou mais crimes da mesma espécie, ou pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem, né, os subsequentes ser havidos, né, como continuação do primeiro. Então, aplica-se, pessoal, a pena de um só dos crimes, se idênticos, né, ou mais graves, se diversas, né, aumentada de qualquer caso de 1/6 a 2/3. E aí a gente tem um parágrafo único. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência, né, ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes criminais, né, desse indivíduo que está cometendo o crime, o agente, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos, né, e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticos, né, ou mais grave, se diversos, até o triplo, observados, né, o que tem no parágrafo único do artigo 70 e 75 do Código Penal. O artigo 71, pessoal, do Código Penal, ele traz os requisitos necessários para a caracterização do crime continuado. Então, ele também traz, além dos requisitos, as consequências, né? Então, vamos aqui. Os requisitos são mais de uma ação ou omissão, a prática de 2 ou mais crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Os crimes subsequentes, né, devem ser havidos, né, como continuação do primeiro. E aí aqui as consequências, né, que a gente traz aqui para vocês também, dentro dessas perspectivas. Consequência, aplicação da pena de um só dos crimes, né, se idênticos, e aumentado de 1/6 se a 2/3, né. A gente tem também como consequência, pessoal, a aplicação da mais grave, né, das penas, se diversas, e aumentada de 1/6 a 2/3. A gente também tem como consequência, nos crimes dolosos, né, contra vítimas diferentes, cometidos com violência, né, ou grave ameaça à pessoa, a aplicação da pena, né, de um só dos crimes, idênticas, né, aumentado até o triplo. E aí a gente tem também como consequência, nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidas com violência, né, ou grave ameaça à pessoa, e a aplicação, né, da mais grave nos diversos tipos, né, aumentada até o triplo.
Então, aqui a gente está falando dos requisitos, né, das consequências do crime continuado, para que a gente tenha, né, essa percepção como um todo, tá bom? Então, pessoal, deixar aí um abraço ao pessoal, né, de Matias Olimpo, a Ivone continua falando aí, um grande abraço, a Ana Luísa também, o Maurício que está falando, né, o professor Laudo está também entrando mais tarde com outras disciplinas, né? A gente está aqui como parceiro dentro do curso de técnicos e serviços jurídicos, então ele está ministrando outras disciplinas e é um grande parceiro nosso aqui, tá bom, pessoal de Alto Longar? Vamos aqui, pessoal. Crimes multitudinários. Então, o que são esses crimes, professor? Os crimes multitudinários, pessoal, são aqueles cometidos, né, por uma multidão delinquente, geralmente numa situação de tumulto. Então, são esse tipo, né, na classificação que a gente pode chamar de crimes multitudinários. Aí a gente tem, pessoal, os crimes de dano e os crimes de perigo, que podem ser perigo abstrato e concreto. Vamos primeiramente aqui no crime de dano. Então, o crime de dano são aqueles que, para a sua consumação, deve haver, né, a efetiva lesão ao bem juridicamente protegido pelo tipo. Então, a conduta do agente, pessoal, ela vai ser dirigida de forma finalística, né, a produzir o resultado e acarretando, né, o dano ou lesão para o bem protegido, né, pelo tipo penal. É exemplo do que ocorre, né, com os crimes de homicídio e lesão corporal. Crime de perigo, pessoal. E aí você vai ter duas possibilidades, né? Pode o comportamento do agente, né, não estar dirigido finalisticamente a produzir dano ou lesão ao bem juridicamente protegido pelo tipo, né, que vai causar uma situação de perigo. Vai se criar, pessoal, uma infração penal de perigo, né, para que seja levado a efeito a punição do agente, né, antes do seu comportamento perigoso, né, que venha de forma efetiva causar dano, né, ou lesão ao bem juridicamente protegido. E aí os crimes de perigo, pessoal, eles são, em geral, né, de natureza subsidiária, sendo absolvidos, né, pelos crimes de dano quando estes vierem a acontecer. E aí os crimes de perigo, pessoal, eles podem ser de perigo abstrato e os crimes de perigo concreto. A gente vai apresentar cada uma das possibilidades. Crime de perigo abstrato. Quando o tipo penal, né, incriminador, entender como suficiente, né, para fins de caracterização do perigo, a prática do comportamento, que aí pode ser comissivo ou omissivo por ele previsto. Os crimes de perigo abstratos, pessoal, são reconhecidos, né, como de perigo presumido. E aí a visão para a conclusão da situação, né, de perigo criada pela prática do comportamento típico é a realizada ex ante, né, independente da comprovação, e aí no caso concreto, de que a conduta do agente, né, ela tenha produzido efetivamente ou não a situação de perigo que o tipo procura evitar. A doutrina, pessoal, ela aponta como exemplo, né, dessa infração penal o tipo penal, né, o crime de omissão de socorro, que está previsto no artigo 135 do Código Penal, raciocínio que a gente não compartilha exatamente nessa caracterização, né, do crime de perigo abstrato. Para a doutrina majoritária, o simples fato, pessoal, de deixar de prestar assistência, né, prestar socorro, quando possível, né, fazê-lo sem risco pessoal, nas situações por ele elencadas, já se configuraria, né, no delito de omissão de socorro. E aí a gente tem aqui o crime de perigo concreto. São aqueles em que a situação de perigo supostamente criada pela conduta do agente, né, ela precisa ser demonstrada no caso concreto. Então, a sua visão, pessoal, ela é sempre ex post, ou seja, analisa-se o comportamento praticado pelo agente, né, depois de sua realização, a fim de se concluir se, no caso concreto, né, trouxe ou não perigo ao bem juridicamente protegido pelo tipo. E aí o exemplo, pessoal, de crime de perigo concreto, a gente destaca, né, o crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem, que está no artigo 132 do Código Penal. Aí a gente tem aqui a outra classificação, a gente está quase encerrando nosso conteúdo de hoje, pessoal. A gente tem os crimes simples e os crimes complexos, que é cada coisa dessa, pessoal. Então, um crime simples é aquele em que, mediante a análise da figura típica, somente consegue visualizar uma única infração penal, né, que é justamente aquela por ela própria criada, né, é exemplo do que ocorre com o delito de homicídio. Então, seria um crime simples. Já o crime complexo, pessoal,
é o crime, né, em que a figura típica existe, né, a fusão de duas ou mais infrações penais. Então, essa fusão, ela faz surgir, né, uma terceira denominada complexa, como é o caso, né, do delito de roubo, em que se verifica a existência da subtração do artigo 155 do Código Penal, conjugada, né, com o emprego de violência, artigo 129 do Código Penal, ou da grave ameaça, né, do artigo 147 do Código Penal. Se não houvesse, né, essa persecução, pessoal, a gente teria a visualização do crime de furto, né, que a pessoa vítima do furto, ela não está ali. Então, seria um crime simples. Já nessa persecução, né, do crime complexo, você percebe, né, ela tem subtraído o seu objeto, mas ela tem ali sobre efeito, né, de uma arma de fogo ou de qualquer outro tipo de utensílio, né, uma arma branca, gerenciado, né, um direcionamento de violência, né, contra essa vítima ou sobre grave ameaça. E aí aqui a gente está a configuração do crime complexo, tá certo? O Jardel pediu para mandar um abraço aí para o Matheus, irmão do Vitor Hugo. Um grande abraço aí a vocês, tá, pessoal? Então, vamos seguindo aqui nas nossas apresentações. Os crimes qualificados e os crimes privilegiados, pessoal. Então, os crimes qualificados e os crimes privilegiados, eles são modalidades, né, de infrações penais existentes nos chamados tipos penais derivados, em que os tipos penais derivados são espécies, né, de infração penal que estão ligados, né, de forma umbilicalmente, né, ao caput do artigo. Então, a sua modalidade fundamental, por intermédio, né, dos seus parágrafos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que os tipos derivados, né, sejam eles qualificados ou privilegiados, não possuem vida autônoma, né, sendo considerados, portanto, circunstâncias que permitem maior ou menor punição do agente. Esse raciocínio, pessoal, será de extrema importância para a aplicação do artigo 30 do Código Penal, que diz: não se comunicam, né, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. A gente tem aqui a conceituação de crime qualificado. Ocorre quando, geralmente, as penas mínima e máxima, né, combinadas no parágrafo são superiores àquelas previstas no caput do artigo. A gente diz que os limites mínimo e máximo, pessoal, devem, como regra, né, ser superiores ao caput, uma vez que em alguma das infrações penais pode ocorrer tão somente o aumento, né, ou da pena mínima ou da pena máxima, né, combinada em abstrato, sendo ainda assim considerado como qualificado. Já o crime privilegiado é o delito quando as penas, né, previstas no parágrafo são inferiores àquelas combinadas no caput do artigo. Então, embora somente, pessoal, pudesse ser considerados como privilegiado quando as penas mínimas e máximas, né, fossem inferiores àquelas combinadas no caput, a doutrina majoritária, né, também ela considera privilegiado o delito nas hipóteses de aplicação de causas de redução, né, de pena. E aí a gente tem aqui, pessoal, momentos finais da nossa aula, né, o crime de bagatela. O que é isso, professor? É algo que a gente vê muito falar, né, a expressão crime de bagatela é caracterizado na hipótese, pessoal, que se afirma a necessidade de aplicação do princípio da significância, né, então o que age aqui são fatos, né, que não se amoldam, né, no conceito da tipicidade material necessária à configuração, né, da tipicidade penal. Então, o juiz ele vai verificar aquela situação e perceber, né, exatamente se pode aplicar o princípio da significância para não apenar, né, aquela pessoa que está ali por ser um crime, né, de natureza muito leve, que não vai gerar nenhum prejuízo para a sociedade. A gente tem aqui o crime falho. Crime falho, a gente entende, né, as hipóteses da chamada tentativa perfeita, né, ou acabada, em que o agente, de acordo com a sua persecução, a sua concepção, ela esgota tudo aquilo que ela entendia como necessário, né, e suficiente para a consumação da infração penal, que é somente, né, ela não ocorre por circunstâncias, né, alheia à sua vontade. Então, aqui seria o crime falho. O que é que a gente ainda tem aqui? A gente tem agora o nosso momento, né, de relembrar. A gente, ao longo da nossa aula, pessoal, apresentamos esse leque de possibilidades, né, de classificação quanto às infrações penais, né? Vocês veem o quanto isso é importante, o quanto isso vai impactar na nossa formação, né, do nosso conteúdo. Então, é extremamente importante que vocês peguem nosso material,
que está disponibilizado para vocês, para que vocês possam fazer a leitura, possam responder as questões. Logo após esse vamos relembrar, a gente tem material, exercícios, né, com gabarito, para que vocês façam a verificação final do que a gente apresentou e possa ganhar, né, trazer um plus a mais no processo formativo de vocês. É extremamente importante, pessoal, esse ato de disciplina, de continuidade, né, nesse processo formativo, que só vocês, de forma individualizada, né, têm a ganhar. Então, cada um, nas suas particularidades, né, nas suas vivências, vão ter a gerência do seu estudo, né, e estudo, pessoal, é dinamismo. O nosso maior adversário somos nós mesmos, que temos que ter coragem, né, ter fé e ter tudo aquilo, né, que vão nos direcionar a ter sucesso lá na frente. Então é extremamente importante a gente quebrar essas barreiras, né, esses desafios que às vezes nós mesmos nos limitamos, né, a muitas questões e não conseguimos avançar. Então aproveitem bastante o nosso material, dos demais professores, né, para auxiliar nesse processo formativo de vocês, tá bom? O que a gente deseja para vocês, pessoal, um ótimo resto de dia para vocês, que vocês aproveitem as demais aulas, mantenham a concentração, para que assim, né, a construção do conhecimento dentro do curso de técnico em serviços jurídicos, ela seja completa, né, e possibilite a vocês uma formação com muita qualidade, né, que está chegando a cada polo. A gente deixa um abraço especial a todos os polos, né, a todos os professores mediadores que estiveram aqui com a gente, acompanhando, acreditando, né, nessa transformação de vida, e deixo um abraço a todos os nossos alunos, né, indistintamente, de norte a sul do Piauí. Um grande abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula, tá bom?